empresa, vocês devem saber de quem eu estou falando, que é uma grande família do Rio Grande do Sul que é chinesa, disse, não, a gente tem as pessoas lá, a gente traz para vocês. Então, com dificuldade no supply chain, a gente traz, a gente pega o avião, leva e traz. Trouxeram, nos abasteceram para pelo menos 2, 3 semanas respirar e dizer, ok, vamos pensar agora em protegemos o nosso pessoal, temos EPIs para as próximas semanas. E aí começou a fase de treinamento. Treinamento. Não é nada fácil, né? Porque assim, mesmo para nós que somos intensivistas, que trabalhamos em ambientes de alta complexidade, vocês já falaram sobre isso, a parte da desparamentação é muito complexa, é muito delicada. Mesmo usando a paramentação mais moderna, mais linda do mundo, tu vai te contaminar se tu não fizer uma etapa direito. Então, o treinamento é mais essencial do que a qualidade quase do que tu tem de EPI. Então, foi treinamento, presencial, centro de simulação, vídeo, constrói vídeo. Foram semanas muito criativas, assim, né? Uma CLS e com aquela foi inventado com um Covid... Em uma semana. Em uma semana. Com o supply chain comendo aqui, compra, não compra. Não vai ser mais essa máscara, vai ser a outra. Ah, não, agora nós não podemos mais descartar o face shield, porque antes era o que tinha espuminha, agora não tem a espuminha. E a gente tem que participar dessas decisões, porque elas são, de certa forma, técnicas. Então, nosso comitê de gestão discutia desde a espuminha do face shield até o fluxo de entrada dos pacientes. Foi muito interessante, para um líder, para uma pessoa que está estudando liderança e gestão e liderança, é uma experiência única. É como se fosse para um tenente-coronel, não me digo que eu sou um general, porque eu estou longe de ser um general, mas eu sou um capitão, né? E é um capitão a primeira vez enfrentando uma guerra real, talvez a segunda, eu diria, porque a primeira vez foi o H1N1. O que deixou uma memória muito boa, o H1N1 me deixou, eu vivenciei o H1N1 na emergência pediátrica do Santo Antônio, que era o ponto crítico do H1N1 no estado. Uma emergência pediátrica do SUS de alto fluxo, numa doença que pegava crianças, que matava crianças. E que psiquicamente eu diria que ela era mais cruel do que o Covid. Não que morrer idosos não é cruel, mas uma doença que ameaça as crianças da humanidade é muito mais cruel do que uma doença que ameaça os idosos da humanidade. Inversão, né? É a inversão do fluxo da vida. Inversão do fluxo da vida. Todos nós. Então, aquele momento foi muito... Eu tinha um filho de 1 ano em casa, de 9 meses. Entendeu? O meu medo pessoal. Eu não vivi esse medo agora que eu vivi lá atrás. Eu tinha um filho de 6 meses em casa. Então, assim, aquele momento foi todas as etapas. A etapa com relacionamento médico, ela foi muito parecida com o que aconteceu hoje. E aí eu comparo muito ao livro que nós aí, eu sei que nós da TM96 estudamos, alunos do Cataldo, sobre a morte e o morrer, né? Que é o livro das fases da negação, das fases, das etapas de quando tu fica sabendo que tu vai morrer, né? Então, a primeira fase é negação. Primeiro, quando a coisa começou, todo mundo disse, não, isso não vai chegar aqui. Beleza, não vai chegar aqui, né? Sai lá longe, não vai chegar aqui. Negação. A segunda fase foi raiva. Todo mundo ficou furioso. Foram para o sindicato, porque o hospital não dá EPI, porque não sei o quê, porque vão me obrigar a trabalhar na linha de frente. Raiva. A gente sabe que depois ia mudar e as pessoas iam querer, porque a gente está aí para isso, né, cara? Médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, tá aí para abraçar. A gente não foi para essa área para se esconder. Senão ia investir na bolsa. Tem risco, mas não risco pessoal. Passamos pela fase da raiva, veio o Ministério Público, sindicato, denúncia anônima, tudo isso. Passou. Agora nós estamos numa fase de barganha, assim, né? Assim, barganhando com a doença. Ah, mas se eu usar máscara vai ficar tudo bem. Ah, mas é o Nordeste que não está bem, é o Rio, aqui vai ficar tudo bem. Então está numa fase assim de barganha, né? Depois espero que a gente entre numa fase da aceitação, que é uma fase mais de aceitar o que está passando, né? Eu acho essas coisas interessantes, assim.
E naquele momento tinha aquela sensação do tsunami, né, Rafael? Assim, a sensação real, assim, né? Que eu nunca participei de um tsunami, espero não participar desse grande evento, né? Mas, assim, tu tá naquela ilha paradisíaca, daqui a pouco o mar recolhe, silêncio, tudo quieto, os elefantes já foram embora, né? Porque essas alturas os elefantes já vazaram, a cidade está toda vazia e tu tá esperando o tsunami chegar, entendeu? Dizem que os elefantes são os primeiros a sair, né? Eles percebem por uma coisa ultrassônica lá o movimento da Terra e eles são os primeiros a sair. É o que eu digo. Os elefantes já tinham saído, cara. Nós estava lá, né? Tendo que organizar a frente de batalha. E foi muito interessante. Que aí começa a parte criativa da liderança, entendeu? E dos líderes, dos gestores, entendeu? Porque daí é tu que tem aquele conhecimento, entende? Nós, médicos, as enfermeiras, o controle de infecção, nós nos juntamos num grupo muito coeso, a gente tem um grupo muito coeso, né? Eu tenho uma pessoa que é chave na minha equipe, que foi do controle de infecção, do Moinhos, a doutora Denusa, pessoa especial, antiga chefe do controle de infecção do Moinhos, que hoje é minha coordenadora de UTI, que é a área mais crítica minha, e foi do controle de infecção da Santa Casa, colega da Tereza Suknick, que é a maior gestora de controle de infecção e de gestão de risco, talvez, do Brasil. Então, assim, em termos de riscos institucionais, riscos de segurança do paciente e tudo mais, nós estávamos extremamente bem calçados. Mas a gente tem um hospital nós temos um complexo com 7 hospitais, que é um quarteirão inteiro, que tem 8 portões, 30 entradas, 30 acessos diferentes, e tu tem que fechar tudo isso, refazer todos os fluxos internos e isolar um hospital para isso. E aí vem uma parte política forte, né, que é interessante. A gente tem que ir lá e dizer, Camargo, olha só, lembra do teu hospital? Lembra aquele hospital lá que, né, tu te criou, te modelou lá dentro? Pois é, agora talvez, cara, parceria nota 10, Felicete, Camargo, os cara, a gente sabe da missão do Pereira Filho, o Pereira Filho é o Hospital do Pulmão, essa é a hora dele mostrar a missão dele acima de tudo. Fechamos o Pereira Filho, e hoje o Pereira Filho é um hospital exclusivo para a Covid. Ele está vazio, mas ele está vazio propositalmente, vai continuar vazio. Então, fechamos todo ele, cercamos, tem uma entrada só, com acesso, com triagem, né, como todos os outros hospitais, e ali criamos uma emergência Covid. Separamos a emergência. Criamos uma emergência nova. Em uma semana, sala de parada nova, emergência nova, uma emergência que não é Covid, que é a emergência lá do Dom Vicente, o CIEM, né, para quem conhece a Santa Casa, e lá embaixo uma emergência para sintomas respiratórios. O paciente chega na emergência normal, porque é natural que ele chegue por onde ele está acostumado, e feito a temperatura, feito aquelas perguntas básicas de sintomas, se ele tem qualquer queixa respiratória ou está com febre, ele é direcionado para o Pereira Filho. Então, separamos os fluxos. Por quê? Isso também. Isso tem uma função muito importante, que é a missão da Santa Casa nessa hora, em relação à pandemia SUS, que é o título que tu colocaste lá, é atender todo o resto que continua acontecendo. Porque o SUS já era deficitário. Ele já devia assistência. No Rio Grande do Sul, um pouco menos, né? Não vivia num gargalo tão alto. Na Amazônia, a gente sabe como é que é, porque a gente está vendo agora. No Rio, a gente ainda tinha uma sobrinha. Mas tem gargalo de protocolo de AVC, de dor torácica, de cirurgia abdominal de urgência. Então, assim, o gestor nos veio e disse, ó, o governo federal escolheu Conceição e Clínicas para serem os hospitais de SUS do Covid, mas vocês têm uma missão mais importante e nobre agora, que é segurar todo o resto. Todo o AVC, toda a dor torácica, todos os outros protocolos de urgência, toda a cirurgia oncológica, toda a oncologia. Nosso hospital de oncologia não parou em nem um minuto, tá lá bombando. Oncologia não espera, né, cara? Não tem. Tumor não espera, não espera. E esse é o nosso foco, desde o início. Foi proteger o Pereira Filho e conseguir manter todo o resto do hospital, evitando a segunda onda, que vai vir. E vai ser triste, a segunda onda vai ser triste, que é o quê?
daqui a um mês, 2, 3 semanas, nós vamos começar a ver as pessoas que não se cuidaram as suas saúdes nesse tempo, não fizeram seus exames oncológicos, não fizeram seus controles de pressão, não fizeram suas... que estão aí, não conseguem acessar seu médico, e aqui eu dou parabéns ao Conselho Federal de Medicina, isso eu falo para eles, já falei para a conselheira regional, há um ano atrás, quando eles resolveram bloquear a entrada da lei da telemedicina. Agora nós podíamos estar todos bem estruturados com a lei da telemedicina, com a questão da telemedicina, a telemedicina voando, os pacientes não iam estar desassistidos. Fomos bloqueados ali atrás, né? Moinhos estava com um projeto belíssimo, pronto, Einstein, Sírio, várias outras empresas estavam com projetos muito bem estruturados, startups. De repente, caiu, veio e caiu, assim, uma semana por uma questão corporativista. Não, telemedicina não vai ter no país. Não é a hora, não está regulado, caiu. E agora, quando veio a necessidade, abriu. Mas não é assim, né, Rafael? Nós temos que aprender, o paciente tem que aprender, tu tem que contratar a empresa que vai fazer, tem que ter segurança de dados, é uma coisa complexa. Esse é o problema é uma coisa complexa. Né, Vitor? É um problema, não, toda vez que não tem um pensamento que é lamentavelmente, como é o pessoal de fora pensa, entendeu? Quem trabalha com pesquisa, assim como tu trabalha muito com a questão de agora, né, mais ainda com a questão de gestão que tu vem tocando, mas assim, ó, sem treinamento ostensivo, entendeu? As coisas não acontecem, entendeu? Claro. E todos os pontos têm que estar treinados. Por isso que as coisas não acontecem aqui, né? Grande parte. Então, assim, telemedicina não é ligar o WhatsApp e sair ligando para o paciente. É uma coisa muito mais... Aliás, é uma medicina muito complexa. Tem muitos riscos, tu tem que saber medir até onde tu pode ir na tele, onde tu tem que chamar o paciente por presencial. Qual é o paciente que tu vai ter que ver esse cara presencial primeiro, muitas vezes, 1, 2 vezes, para ter segurança que ele pode ir para a tele, porque ele já está compensado. Então assim, ó, não adiantou nada a tele agora, do ponto de vista de volume, estou falando do ponto de vista de escala, de ganhar escala, dizer, não, nós estamos atendendo 90% dos nossos atendimentos em tele, como os Estados Unidos estão fazendo. A gente teve uma call aí semana passada com o pessoal do MD Anderson, que é o maior instituto de câncer dos Estados Unidos. Eles pararam os atendimentos. Não entrava mais paciente no MD Anderson. Paciente em químio. Eles faziam tudo à distância. Eles iam aplicar químio na casa do paciente, mas eles estavam estruturados. Eles já tinham telemedicina. Eles tinham telemedicina há quantos anos? 3, 4. Aí o Salvador pode nos ajudar aí. Há quantos anos eles tinham telemedicina? 98% do atendimento de Johns Hopkins agora é telemedicina, nesse momento. Nós não estamos chegando a 1%, eu tenho certeza. O Brasil não chega a 1%. Tá? Vai chegar lá, vai deixar um legado, aí aquelas coisas que a gente tem que pensar no copo cheio, na parte cheia do copo, eu não sei quanto tá, parece que é bem pouquinho da parte cheia, quase todo é vazio, mas a gente olha só o colarinho ali, vai ficar a telemedicina. Espero que depois eles não consigam derrubar essa porcaria, porque vai ficar, isso é muito útil, para o SUS principalmente. Muito. Isso é útil para o SUS. A gente tem pacientes da Santa Casa que vêm de Manaus para mostrar um exame. Transplante. Para mostrar um exame. O cara vem de Manaus, pago pelo governo, naqueles extra tratamento fora de domicílio. Ele vem, transplanta aqui, fica morando aqui 6 meses depois do transplante. Nós temos uma casa para abrigá-los ali, uma Adriana. Sim. Quem quiser conhecer uma Adriana, é um belo projeto. É uma casa bancada pela Santa Casa era um antigo convento de freiras, é um lugar muito bonito ali no centro, era um convento, que foi convento, alguma coisa assim de moradia, de padres e freiras, que foi transformada numa casa para esses pacientes. Eles vêm de lá, transplantam, ficam aqui. Depois de bem estáveis, eles vão embora. Mas eles precisam voltar uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. Por que eles precisam voltar? É só montar uma base avançada lá para examinar o cara, medir a pressão, coletar o exame, e ele pode falar com a sua equipe por telemedicina. É inaceitável. Isso estava caindo de uma...